a diversidade da vida. Ela rompe qualquer conceito de vida dentro e fora da Terra. E às vezes nós ficamos meio bitolados olhando só para a forminha humana. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Vamos falar dessa diversidade da vida, como que ela acontece dentro da visão da doutrina espírita. E essa diversidade envolve muitas coisas, seja as raças humanas, né, as diversidades culturais de diferentes povos, diversos países, cores, estaturas, portes físicos, né, tantas coisas, e também a diversidade sexual, né, que envolve o planeta inteiro. Mas veja que nós vivemos num globinho que é muito pequeno, né, muito pequeno, que se nós olharmos de fora, outro dia eu vi uma foto de uma sonda espacial tentando fotografar a Terra de muito longe. E aí aquele grãozinho lá no meio da galáxia, perdido, que até o Sol ficava muito pequenininho perto dele, nós ficamos pensando, onde estão os nossos conceitos? Para que servem os nossos conceitos atuais? Será que esses conceitos atuais nos guiam bem? Será que nós estamos nos transformando para melhor? Com certeza, toda discussão nos leva para nós evoluirmos, crescermos, né, espiritualmente. Então vejam que, partindo do princípio da doutrina espírita, que pode nos ajudar a entender muitas coisas sobre esses conceitos, eu vou citar alguns itens aqui, alguns pontos para vocês acompanharem. Por exemplo, lá em O Livro dos Espíritos, da codificação de Allan Kardec, tá? Tem uma questão, questão número 88. Né? Para quem está assistindo esse vídeo e não conhece a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos ele é direcionado em perguntas. Tem os capítulos, mas você consegue as referências de pergunta pelo número. Então lá na questão número 88, Kardec fez a seguinte pergunta ao Espírito de verdade. Os espíritos têm forma determinada, limitante e constante? Ou seja, que forma tem um espírito? É a forma humana, sim? Cabeça, tronco, membros, como a gente aprendeu na escola? Tem órgãos? Ele diz o seguinte, para vós não, para nós sim, para espíritos elevados sim, tem uma forma. E ele diz aqui, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Vejam que ele disse que um espírito não tem forma definida. O que mais parece, tentando comparar dentro do nosso entendimento de encarnado, é que o espírito é uma centelha, uma chama, um clarão vivo. Tá? Então vejam que, se a consciência humana não tem forma, não tem uma forma. Ela tem uma forma quando encarna. Então nós precisamos, para as experiências terrestres, para passar pelas experiências terrestres, que são de evolução do nosso próprio eu, nós precisamos de um corpo de carne para experimentar, vivenciar essa experiência. É isso que a Terra ordena, exige. É como se fosse um astronauta indo para o espaço, só que o contrário. Nós somos um astronauta vindo do plano espiritual para encarnar na Terra. Então, o nosso equipamento para viver na Terra é o corpo biológico, carnal. Então, na experiência da Terra, nós precisamos de um corpo, que é assim, do jeito que nós temos. Tá? E ele faz uma outra pergunta, que é junto dessa 88, uma pergunta em sequência. Essa chama que você está dizendo aí, né? Essa chama ou centelha tem cor? E ele diz aqui, tem uma coloração que para vós, no nosso entendimento, né, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Ou seja, dependendo, se ele é um espírito mais rudimentar, menos inteligente, desenvolveu menos a sua consciência, né, a sua filosofia, a sua espiritualidade, então ele é mais escurinho. Agora, se ele já desenvolveu muito mais, ele é um pouco mais claro, esse rubi mais vivo. Então vejam que
é o único ponto que dizem que o espírito pode ter até uma cor, dar uma comparação. Isso não quer dizer que também é uma regra absoluta, né? Que senão prenderia os espíritos serem desta cor, rubi. Né? Mas vejam, aí eu faço a pergunta para vocês. Que valor tem a cor da sua bochechinha, da sua pele, se o espírito não tem cor? Que o que mais se aproxima dentro do entendimento que ele compara ali seria uma cor rubi. Mas o espírito ele não é branco, ele não é negro, ele não é amarelo. Então, vejam que a doutrina espírita, dentro do arcabouço da lógica do entendimento, da base da doutrina espírita, nenhum conceito racista faz sentido. Porque o espírito que é o ser, que é a consciência que pensa e se expressa, não tem cor. E não tem forma humana. E se não tem corpo humano, não tem sexo. Onde está o sexo, então? Na nossa mente. O corpo biológico responde a uma influência da nossa mente, mas devido à diversidade de experiências necessárias ao ser humano, nós podemos encarnar homem e, na outra encarnação, encarnar mulher. E por que não reencarnar com diversas orientações que a mente nossa que projeta? A ser homossexual ou qualquer outra sigla, indicação, definição, que hoje tem tantas, e me perdoem, eu não domino e eu não quero ofender ninguém fazendo uma citação errada, porque a minha ignorância não me permitiu ainda adentrar de forma a compreender cada uma. Mas esse range, esse degradê desse arco-íris de pensamentos, eu estou falando de pensamento, gente. Eu não estou falando de órgão sexual, eu não estou falando de ato sexual, eu estou falando de pensamentos, psique. A nossa mente, para onde ela aponta? E a nossa mente naturalmente tem o feminino e o masculino dentro dela. E a nossa mente pode oscilar, como pode se orientar mais sobre um do que outro, mas nunca vai ser só um. Nós temos sempre os dois elementos, tá? Então vejam que só essas duas questões daria inúmeros vídeos e horas de conversa e de discussão. E olha só o que Kardec pergunta para o Espírito de Verdade. Ele diz o seguinte, na questão número 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos, os espíritos quando encarnam, né? Todos eles são essa chama, mas encarnando em diferentes globos, diferentes planetas, eles têm o mesmo corpo, igual nós, humano, assim como diz lá na Bíblia, Deus criou a imagem e semelhança. E ele diz, não, de modo algum se assemelham, não se assemelham de jeito nenhum. Aí você vai dizer, mas Anderson, que pecado mortal! Deus não fez a imagem e semelhança? Fez. Mas como que não é então em outros globos? A imagem e semelhança espírito. Espírito. Olhem lá na Gênese, o Espírito de Deus pairava. Quando ele resolveu criar a terra, diz lá, o Espírito de Deus pairava. Espírito. Não é um corpo, não é um braço, uma mão. O Espírito de Deus. E ele nos criou Espírito. E aí na questão 57 ele pergunta o seguinte, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tenham organizações diferentes os seres que o habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então vejam que, por que tem essas constituições diferentes? Vejam que é conhecido pela ciência, todo mundo sabe que a Terra tem este padrão de vida porque ela está em uma distância exata do Sol, nem mais nem menos, e o nosso padrão de vida físico é propício a este padrão de órbita terrestre,
de habitat, de vida, por isso que nós somos assim. Mas veja, como ele disse, o peixe que está lá no fundo do mar, ele tem um tipo de vida, ele respira água. E pensem, tem mais diversidade ainda. Imagine os peixes que vivem em zonas abissais do oceano. Eles não são os mesmos peixes que estão a 3, 4 metros de profundidade. Eles estão a milhares de metros, mas vivem. E o peixe que vive a 3 metros não é o peixe que vive. Ele não pode nadar para 4.000 metros de profundidade. Então olha como a vida é diversa. Camarão não cozinha na água quente, mas existem camarões que vivem perto de fumarolas vulcânicas, que é uma espécie de buraquinho onde sai água fervendo, mas ele vive lá. Existem micróbios, bactérias que vivem em ácidos, em geysers. Existe o tardígrado, que é um bichinho microscópico que consegue viver no vácuo. Então olhe como a vida tem um range enorme, né? Uma amplitude de diversidade gigantesca. E por que nós iríamos querer que um ser que vive em Marte tivesse a mesma constituição física que nós? Por que um ser que possivelmente possa ver em um sol, em uma estrela, em um buraco negro, não sei, estou só cogitando para vocês, um ser que vive na tanta diversidade de planetas extremamente gelados, extremamente quentes, extremamente ácidos, planetas formados de gelo, planetas formados de oceanos? Por que nós queremos que esse ser seja igual a gente? Só vai ser vida se for igual a gente. É a mesma ignorância que nós temos quando nós queremos que a vida do vizinho seja igual à nossa. Quando a vida do outro amigo nosso lá, porque ele é homossexual, porque ele é negro, porque ele é japonês, sei lá, a gente quer que ele seja daquele jeito. Ah, mas eu não gosto do chinês porque ele come o cachorro. É a cultura do chinês, ele vive há séculos assim. Vai chegar um momento que vai evoluir de alguma forma, mas ele é milenar. Milenar. Já estava aí antes de nós brasileiros e de tantos outros povos. Se desenvolveu de uma forma diferente e nós não podemos aí criticar porque cada um está no seu momento de evolução. E quantas coisas que nós vivemos aqui que são criticáveis para outras pessoas. E se descesse agora um alienígena de um planeta superior aqui, olharia para nós e diria: nossa, que seres das cavernas, olha só o que eles fazem, destroem o próprio planeta, vivem para acumular material, ferem a sua própria raça, escravizam a sua própria raça, matam a sua própria raça. Que ser é esse? Somos nós. Ainda, consciência, espírito imortal, viajando em diversos mundos, porque nós viajamos, nós encarnamos em diversos mundos. Estamos agora aqui, no capítulo Terra. E esse é um exercício de conversa aqui, né? De papo, para nós entendermos que a nossa visão tem que transcender as muralhas que não estão ali na rua, não estão no governo, não estão nas fronteiras do país, estão, aqui, na nossa mente. E você pode transcender. Vá além, pense além. Você pode conseguir, porque isso é evolução, isso é crescimento espiritual. E essa chama que nós somos vai evoluir cada vez mais. Um grande abraço, muita paz, muita luz, muita consciência. Até o próximo vídeo.